Então, mas tem pessoas que eu conheço que é da lei, né, mosaica, que crê no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, ó, existe 3 eras, né, que é a era dos patriarcas, a era mosaica e a era de Cristo, que é a nossa era. Todas as eras, patriarca e mosaica, são contra a era de Cristo, de Jesus Cristo, né? A região dos patriarcas não crê em Jesus Cristo, nem na era mosaica. Era mosaica não segue os patriarcas e nem Jesus, só a lei de Moisés, né? Inclusive, eles falam que Jesus é apenas um profeta, não Deus, né? Eles falam que é um profeta, não Deus, não que ele era o filho de Deus e coisa, mas que ele foi um profeta que morou em Jerusalém. Então, a era mosaica não acredita que Jesus é o filho de Deus, né? E que veio na terra mas eles creem só apenas um profeta, que foi um profeta que conviveu lá, que viveu ele. Eles afirmam que conheceu Jesus, mas como profeta, mas não como filho de Deus, como Deus, né? Todas elas se uniu para matar Jesus na cruz. Por quê? É uma pergunta, né? Porque elas são opostas a Jesus, né? E seus mandamentos. Esse foi o principal motivo da morte de Jesus e seus ensinamentos. Claro que era a sua missão, né? Claro que era a missão de Jesus, morrer na cruz do Calvário. Mas eles mataram Jesus por qual motivo? Pelos seus ensinamentos, pelo aquilo que Jesus ensinava, né? Jesus ensinava coisas que eram contra a lei, contra os patriarcas, né? Contra as religiões que existiam na época. Qual eram as religiões que existiam na época, né? Inclusive a de Paulo, né? Que era fariseu, né? Existia o fariseu, o saduceu, não sei o que mais lá, existiam os anciões, os sacerdotes. Então, os ensinamentos de Jesus era contra o que eles falavam, o que eles pregavam. E isso foi o motivo deles terem inveja de Jesus e matar Jesus na cruz do Calvário. Antes que fosse que os romanos mataram. Os romanos, eles oprimiam, mas era na parte, eles oprimiam o povo de Israel, de Jerusalém, mas era na parte era na parte da política, né? Eles eram políticos, era na parte da política, né? Então, mas parte de espiritualidade, de religião, né? Quem perseguia Jesus para matar Jesus eram os próprios sacerdotes. Eram os próprios fariseus e coisa que perseguia Jesus na coisa. Os próprios textos bíblicos do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus, fala claramente nisso. Claramente que toda vez que Jesus estava ensinando no templo, na sinagoga, os sacerdotes apareciam para interromper, para coisar. Os outros se faziam reunião para matar ele, para impedir ele de pregar. E mesmo depois que ele morreu, eles continuaram lutando contra os discípulos. Inclusive, eles mentiram na morte de Jesus e disseram que Jesus não ressuscitou, que Jesus... Eles foram lá, eles viram que o Jesus não estava mais no caixão lá. E aí eles foram, mas mesmo assim, eles foram lá, inventaram uma pessoa, pagaram um dos soldados para mentir lá e dizer que os discípulos tinham entrado lá e tinham roubado o templo. Cada coisa, né? Então, eles mesmos foi que inventaram essas coisas. Então, a gente pode ver que... Então, vamos dar continuidade aqui. Então, quem matou Jesus foi eles mesmos, foram os próprios que seguiam as religiões, as seitas, as coisas, que hoje é considerado seita, né? Nem religião. Não estou falando para não ler e nem que não serve mais. Falando de ler, né? Não estou aqui falando que o Antigo Testamento não tem mais utilidade nenhuma. Muita gente tira para pregar. A maioria dos pregadores que pregam muito sobre prosperidade, eles usam mais o Antigo Testamento, pode prestar atenção. Eles usam mais. Por quê? Porque o Antigo Testamento, eles viveram muito prosperidade, porque a promessa do Antigo Testamento era só de bênçãos materiais.
né? As bênçãos espirituais foi só através de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele só falava de céu, de morar no céu, de deixa tudo, vende tudo e vem morar, vem seguir eu, vem morar no céu. Então, Jesus, o ensinamento de Jesus era só sobre céu, sobre Deus, sobre morar no céu, sobre Deus, né? Já o Antigo Testamento, eles falam muito de riquezas materiais, prosperidade, porque o Antigo Testamento viveu isso, viveu bênçãos materiais. O primeiro homem a ser abençoado materialmente foi Abraão, e aí deu continuidade, desde a época dos patriarcas foram abençoados. Então, o povo de Deus daquela época era muito abençoado. O de hoje também recebe bênçãos também, né? Mas não com a intensidade que eles viveram, né? E eles receberam a intensidade. Eles foram os primeiros a receber bênçãos materiais, né? Então, hoje a gente recebe também bênçãos materiais, mas a bênção que Jesus prometeu foi bênçãos espirituais, foi morar no céu. Essas foram as bênçãos. Então, quando ele pregava isso, que veio do céu, que ia levar as pessoas para o céu, coisava isso, as pessoas das outras leis não gostavam, principalmente a da era mosaica e da era dos patriarcas, não gostava quando ele se referia a isso, né? De morar no céu, de coisar, porque as bênçãos deles, a visão deles era só aqui na terra, era só aqui. A visão deles era somente aqui na terra, né? Eles tinham que comer bem, tinham que viver bem, ter que coisar bem. Essas pregações materialistas, tudo assim, é tudo que tu vai ficar rico, que você vai ficar milionário e essas coisas assim. É só, parece que você vai viver aqui, vai morar aqui. Então, essa é a visão materialista, né? É uma visão materialista. Nada contra quem prega prosperidade, tá? Né? Eu também falo de prosperidade também, porque eu vivi prosperidade, né? Eu falei, passei um momento difícil e superei, mas é assim. Mas a bênção que Jesus prometeu foi muito além do que bênçãos materiais, né? É espirituais, é coisa do céu, que as pessoas não entendiam naquela época, e até hoje não entendem também, né? E até hoje também muitos não entendem. Então, falando de leis, mandamentos que foram mudado, civil e moralmente, etc., era patriarcal, nem lei tinha, né? Não era patriarca, nem lei tinha, era mosaica, teve lei, para ser considerado crime, tinha que ser consumado, tinha que ser pego. E na era de Cristo, basta pensar em fazer, né? Não é preciso fazer, é só você pensar. Exemplo, o adultério, né? O adultério, né? O adultério na época antiga, eles tinham que ser pegos no adultério para a mulher ser morta apedrejada, né? Que nem tem um texto bíblico que fala sobre isso. Já na era de Cristo, não, só de pensar. Ele diz, só de você olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração você já pecou. Então, não é preciso fazer o ato de adultério. Não, só de você pensar, olhar para uma mulher e pensar, você já pecou. Você já pecou. Você já transgrediu a lei, já pecou. Então, na era de Jesus, tinha que pensar. Se pensar, a era agora, né, de Jesus, se pensar, já pecou. Na era antiga, não, tinha que fazer. Se você fosse pego, se você fizesse, fosse pego, aí você era condenado, né? Era de Cristo, basta pensar, não é preciso fazer. Salvação, porque não creu no unigênito. Condenação, não vai ser condenado, já está condenado, né? Lá em Marcos, se eu não me engano, é Marcos capítulo 16 e versículo 15 em diante, fala que quem não crê em Jesus não vai ser condenado, ele já está condenado. Não é que ele vai ser, não, ele já está condenado. A Bíblia diz que, porque não creu no unigênito, no Filho de Deus, já está condenado. Então, a salvação porque não creu no unigênito. Condenação, não vai ser condenado, ele já está condenado porque não creu no unigênito, no Filho de Deus. É isso que fala a palavra de Deus. É claro que para você entender o futuro, você tem que conhecer o passado também. Como, por exemplo, a era patriarca, a era mosaica e a era de Cristo, né? Então, para você entender isso, por que que eu entendo um pouco, né? Não vou dizer que eu entendo muito, mas eu entendo
o bastante para mim não ser enganado e nem confundido com ninguém, não. Então, por quê? Porque eu já estudei a era dos patriarcas, eu já estudei a era mosaica, eu já estudei tudo isso, eu já fiz vários cursos, várias coisas de teologia, falando a respeito de patriarca, falando a respeito da era dos patriarcas, como que funcionava, a era mosaica, como é que era, e como isso foi coisando, da época de Adão, né, dos patriarcas, que Adão foi o primeiro patriarca, aí Adão, aí foi indo, até chegar de Moisés, aí depois de Moisés veio a lei, né, já com Moisés veio a lei, né, veio com a lei, mas ele chegou, mas ele também foi patriarca, até a lei existir, ele era um patriarca, né, Moisés era um patriarca. Então, quando a lei veio, aí acabou a era patriarca e veio a era mosaica. Foi uma transição, né, da era dos patriarcas para a era mosaica. E Moisés participou dessa transição, né, que foi o próprio Deus que falou com ele. Assim como Jesus também. Jesus também participou da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que foi a transição da era mosaica para a era de Cristo, que foi na cruz do Calvário quando ele morreu. Essa foi a transição que teve. É claro que para você entender isso, que eu falei, tem que entender sobre as eras, sobre o Antigo Testamento também, né? No Antigo Testamento só falava em bênçãos terrenas. No Novo Testamento, Jesus só falava em céu, em bênçãos espirituais, poder, né? Pode prestar atenção. A promessa de Jesus foi essa: a vida eterna, a salvação, né? Então você pode prestar atenção nisso, que se você ler o Novo Testamento, por isso que eu falo que o novo convertido tem que começar lendo o Novo Testamento. Por quê? Para ele entender a história de Jesus, para ele gravar aquilo ali na mente dele, para quando ele lê o Antigo Testamento, ele dizer assim: ah, não, mas eu li lá no Novo, está escrito assim, está escrito desse jeito. Então, a gente se baseia pelo Novo Testamento, mas só que a gente lê também o Antigo Testamento, até para a gente entender o percurso da história, como começou e tudo. Mas seguindo leis, é claro que é a lei de Cristo, né? Que é o Novo Testamento. Então eu oriento o novo convertido a ler mais o Novo Testamento, né? Começar pelo Novo Testamento. Quando eu aceitei Jesus, me orientaram a ler primeiro o Novo Testamento. E naquela época, na minha época, existia muito Novo Testamento, aqueles Novo Testamento bem miudinho, eu gostava de ler. Tinha um Novo Testamento, tinha concordância bíblica, né? Hoje em dia só tem mais concordância bíblica no Bíblia de Estudo, né? Vamos ver aqui. Como, por exemplo, né, os patriarcas, tal. Então a gente vê que a promessa de Jesus qual foi? A vida eterna, a salvação. É simples, irmão. É simples, não tem muita coisa. A promessa foi a salvação. Você pode ver aqui, você já viu um velho? Você já viu um velho? Uma pessoa velha, como eu já estou velho. Você vê eu usando aqui, ó, estou ficando cego. Então, a pessoa quando está velha é assim mesmo, o velho e o novo. O Velho Testamento e o Novo Testamento. É como a vida da gente. A gente tá novo, aí depois fica velho, né? Quando a gente é novo, a gente faz tudo. Tudo é mais fácil, né? Agora, quando a gente fica velho, a gente fica cansado, fica problema na vista, problema na audição, dá tanto problema que aparece. Só Jesus na causa. Aí, ó, preste atenção. Para um homem novo e um velho, né? Preste atenção. A diferença do homem velho para um homem novo. Estou dando um exemplo aqui do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Preste atenção para um homem novo e um homem velho. Para dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A gente, quando está novo, a gente corre, pula, trabalha, tem muitas aventuras, né? A pessoa, quando é novo, gosta de uma aventura. Né? E o velho faz o quê? Dor na coluna, dor de cabeça, fica aleijado, cego, surdo, vive cansado, remédio, fica caduco e etc. Então o velho tem várias coisas. A pessoa tá velha, ai, minha costa, ai, não sei o que, né? Cai na rua e coisa, e dá um trabalho danado. Porque é a velhice quando chega todo mundo. Assim, tem um ditado que diz que se não morreu novo, de velho não escapa. Você não morreu quando era novo, de velho não escapa.
Então a gente vê, velho não presta para nada mais, né? O novo tem saúde, assim, tem saúde, né? Assim caducou o Antigo Testamento. Eis que tornou-se novo. Eis que tudo se tornou novo. Então o Antigo Testamento caducou. O Antigo Testamento caducou. E eis que tudo se tornou novo, disse Jesus. Ele está falando do Novo Testamento, está se referindo ao novo mandamento. Então, o Novo Testamento é o novo mandamento. Eis que tudo se tornou novo, disse Jesus. As boas novas. Então, ele falou as boas novas. Jesus falava do Evangelho como as boas novas. Né? Se eu fosse citar versículos, ia para dias, meses, anos, falando. E não ia ter fim, né? Não ia ter fim. Então, se eu for falar aqui de versículo, de capítulo, que fala que do Antigo Testamento que caducou, né, do Novo Testamento, e eu ia fazer aqui, ia dar muitas horas de vídeo, de coisa. Eu fosse pegar referências e correr atrás de mais assuntos, e ia demorar muito. Então, eu fiz esse estudo simples aqui, mas, né, que tem riquezas espirituais, porque não vem de mim, né? Isso aqui foi baseado em alguns cursos que eu fiz, em alguns cursos de teologia que eu fiz, em alguns ensinamentos. Então, isso tudo foi baseado em algumas coisas que eu já li e que eu estudei, né? Eu já estudei sobre a era patriarca, eu tenho um diploma, eu tenho tudo que comprove, né, o que eu estou falando biblicamente, né? Não é nada invenção, porque eu não sei inventar nada, irmão. Eu não, que nem diz, eu não nasci no berço evangélico. Mas quando eu aceitei Jesus, eu sempre gostei de estudar a Bíblia, de crescer no conhecimento. A pessoa tem que crescer no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, né? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero ter ajudado em alguma coisa aí. Então é assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós aí. Amém.